Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja contigo. Vamos rapidamente aqui para a palavra dessa noite, de hoje, daqui do ano de 2023, do ano da manifestação da glória de Deus. Que a graça do Senhor ainda te faça vê-lo se manifestar de forma muito clara na tua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre dormindo com o inimigo, alianças indevidas. Dormindo com o inimigo, alianças indevidas. A palavra diz pra gente lá em Josué 24:14, ela diz assim: quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiverem expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais poderosas do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, Deuteronômio 19:1 e Deuteronômio 7:1, a Bíblia ainda diz: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Bom, aqui nesse texto, nesses 3 textos que eu acabei de ler, Deus ele fala de forma muito clara para Josué que ele vai dar uma terra para eles. Uma terra, literalmente, um lugar, um espaço para eles viverem. Deus vai dar para eles cidades, vai dar locais para eles morarem. E a Bíblia deixa claro aqui que Deus está falando assim: eu vou dar, mas tem gente morando lá. E tirando muita coisa que a gente podia comentar, Deus fala para Josué: vocês precisam ir até lá e expulsar, tirar, e em vários casos, eliminar as pessoas que moram nesses lugares. Porque você vai ver no Antigo Testamento, e a gente vê ainda hoje, você vê um contexto ali em que as pessoas elas roubam as terras, tiram as terras umas das outras. Você vê hoje aí Rússia e Ucrânia. Então, você vê de forma muito mais light hoje, mas antigamente, nos tempos bíblicos, era muito comum isso. Você tá lá, você tinha que ter o seu exército preparado, você tinha que ter as suas armas sempre nas mãos, porque a qualquer momento alguém poderia invadir a sua terra e roubar o que você tem. Bom, por causa de pecado ali do povo que morava já em Canaã, Deus ele retirou como castigo, ele retirou a terra desse povo e deu para o povo hebreu. E o povo hebreu, quando vai tomar conta disso, isso é uma ordem que veio de Deus desde lá do tempo de Abraão. A maldição sobre Canaã aconteceu lá nos tempos de Noé. Então havia uma coisa antiga de que Deus ia tirar a terra do povo ali de Canaã, que é exatamente onde ficam esses povos todos, esses eus todos aqui que eu acabei de ler. Então os povos dos heteus, dos gigazeus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E a Bíblia diz que estes eram os povos mais fortes lá daquela região. Então Israel, os hebreus, israelitas, eles ficaram presos durante 430 anos lá como escravos no Egito. Não quer dizer que a totalidade desses 430 anos eles ficaram como escravos, mas eles ficaram escravos 430 anos, e desse tempo, quando Deus levantou Moisés então veio para libertá-los. E eu não estou contando a história de Moisés, eu não vou entrar em detalhes. Moisés vai até o Egito, e ele vai para o Egito com a missão de, pelo braço do Senhor, retirar o povo de Israel, o povo hebreu, que está ali preso, como escravo. E isso acontece, aí você conhece a história de que Deus ele lança as 10 pragas ali sobre o povo
do Egito. Deus mata os primogênitos do Egito, os filhos primogênitos lá do Egito, e o povo então, o povo hebreu, eles saem por volta ali de 600 mil homens, talvez 3 milhões de pessoas, eles saem ali caminhando pelo deserto. E a Bíblia diz que Deus manda então os espias, 12 espias, uma de cada tribo, lá dos filhos de Jacó. E ele manda 12 espias verificar a terra que Deus disse que daria para eles em juramento. E quando eles foram verificar a terra, somente Josué e Caleb olharam a terra e disseram, voltaram e disseram, vamos lá e vamos tomar essa terra. Mas 10 outros líderes que foram disseram, não tem como, o pessoal lá é gigante, lá tem os Anaquins, então o povo de Anak, então é um povo muito forte, e eram homens realmente muito altos, né, para a estatura lá normal, mediana lá da época. E eles vão, e quando olham isso, e como 10 não acreditaram, e por vários pecados também do povo, de ficar reclamando, de ficar murmurando, Deus então adia, ele protela a entrega da terra de Canaã por 40 anos. Porque Deus esperou todos aqueles que saíram do Egito morrerem, para que entrasse na terra de Egito os que nasceram no deserto. Então, as únicas exceções que Deus deu foi para Caleb e Josué. Então Josué, depois que Moisés morreu, Josué assume ali a liderança, e Josué ele está incumbido de entrar nessas terras. E a ordem de Deus, quando fala para Josué entrar, conforme esses textos que eu li, que Deus falou para eles assim, vocês precisam tirar todo mundo de lá. Eliminar, muitas vezes. Todo mundo. Então, para cada situação, para cada guerra, Deus dizia, às vezes, lá vocês podem pegar a prata, o ouro, pode pegar o gado daquela região. Mas para alguns lugares, Deus falava assim, mata tudo, incluindo os animais, não quero nada, não podem deixar nada naquele lugar. Porque a preocupação de Deus era que em eles tomando posse da terra, ficassem perto deles ou morando com eles algo ou alguém ou alguma coisa que contaminasse o povo. Bom, a Bíblia diz pra gente que Josué então ele vai para Jericó, e com exceção de Raabe, porque Raabe protegeu os espias, e não é o contexto agora também, com exceção da casa de Raabe, de toda a família de Raabe, todo mundo em Jericó foi morto, e Josué tomou posse daquela terra, daquela cidade, das muralhas, famosas muralhas de Jericó. Depois Josué vai atacar a cidade de Ai. Na cidade de Ai, o nome da cidade é esse, na cidade de Ai, uma pessoa chamada Acã resolve pegar para si coisas de prata, de ouro, uma vestimenta lá que Deus não tinha autorizado pegar nada. Ele pegou e escondeu debaixo da terra. Quando ele fez isso, o povo perdeu a batalha. E o povo perdeu a batalha, assim, teve mortes, 36 valentes morreram naquele dia. Por quê? Porque alguém pegou algo de um lugar que Deus falou que não era para pegar. Então, quando nós temos no meio de nós algo que não deveria estar no meio de nós, quando nós temos no meio de nós algo que nos contamina, então isso impede a gente de ganhar, às vezes, batalhas que são fáceis, batalhas que são curtas, batalhas que são fracas, que qualquer pessoa deveria ganhar. Nessa luta de Josué com a cidade de Ai, qualquer pessoa via que Ai não era uma cidade forte, não tinha um grande exército, e qualquer quantidade de homens ali, tanto é que disseram, manda só 3 mil, eles ganhariam, mas eles não ganharam e eles foram derrotados. Por quê? Porque alguém em uma das batalhas, na batalha de Jericó, pegou para si algo que não deveria ter pego e escondeu. Então ele tinha dentro da casa dele algo que ele não deveria ter. Assim como você casa e você compra ali a aliança e você usa a aliança, é um anel apenas
um anel circular aí, liso, normalmente de ouro. E quando você coloca essa aliança no dedo, é só um objeto, mas ele representa uma aliança. Por causa da aliança que você tem no dedo, espiritualmente você está ligado a outra pessoa. No caso aqui eu estou falando ao cônjuge. Então, quando você coloca uma aliança no dedo, você está dizendo que tem aliança com alguém. Esta aliança com alguém, ela tem valor no mundo espiritual. Então, se nós fazemos aliança com a pessoa errada, o acordo, a sociedade com a pessoa errada, isso tem interferência também no mundo espiritual. Por isso que Paulo ele vai ensinar que a gente tem que tomar cuidado, como por exemplo, não andar em julgo desigual, você não se associar a outras pessoas, e ele fala de sócio também literal. Imagina que Deus pede para você abrir uma empresa, só que aí você conhece alguém que é cheio da grana, e se essa pessoa estiver com você, vai ser mais tranquilo para você. Mas se Deus pediu para você abrir uma empresa, então você só pode se aliançar com alguém se Deus falar que é para você se aliançar. Caso contrário, essa aliança que você vai fazer, essa aliança ela te contamina. E ela pode interferir naquilo que Deus quer te dar. Então Deus fala assim para você, vai e abre um comércio para você. E você pega e chama alguém para fazer, para ser seu sócio nesse comércio. Às vezes esse alguém que você chamou para ser sócio vai ser a pedra de tropeço do seu negócio. É por causa dessa aliança que às vezes Deus não autorizou. Não estou dizendo que você não possa ter alianças, mas você precisa ter alianças com as pessoas certas. Então Josué, ele entendeu que o problema deles não terem prosperado, não terem ganhado a batalha, era por causa que Acã havia pego algo de Jericó. Nesse momento, Acã, como ele estava desobedecendo diretamente a Deus, ele então, consciente ou inconsciente, acabou fazendo uma aliança com o inimigo, com o diabo, porque interfere também no mundo espiritual, com Satanás. E tem coisas, assim como a gente vê na história de Abraão e Ló, tem coisas que chega um momento da caminhada de Abraão que ele começa a ter muitas discussões, desavenças com Ló, e Deus pede para que ele se separe de Ló. Mas o interessante é que Deus nunca pediu para Abraão levar Ló, o sobrinho dele, na viagem com ele. E enquanto Abraão não separou essa aliança com Ló, as coisas não prosperaram. Não estou dizendo que se você se casou com alguém que você possa se separar, não pode, não estou falando disso, mas eu estou falando de outras alianças que você faz, porque o casamento ele deve ser uma vez só, ok? Amém? Bom, aí tinha um povo que a gente chama lá do povo de Gibeão, que quando eles ficaram sabendo que Josué estava ali liderando os hebreus, e eles estavam tomando todas as terras ali do lado ali do Rio Jordão, esse povo então pensou, vamos fazer uma aliança com ele, porque senão ele virá até a nossa terra, e eles vão tomar a nossa terra, vão tomar a nossa cidade. E aí é nesse contexto que chegamos aqui em Josué capítulo 9, que diz assim: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito, usaram de astúcia, fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas, e todo o pão que trazia para comer era seco e bolorento. Foram a Josué e disseram: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Então, vê só, Gibeão fazia parte das cidades que Deus mandou Josué tomar para o povo de Israel, para dividir as terras entre eles. Então Josué tinha que obedecer e tomar essa cidade. Só que o povo de Gibeão, os gibeonitas, quando ficaram sabendo disso, eles então se disfarçaram como se fossem viajantes,
mas aqueles viajantes que estão na estrada caminhando há muito tempo. Então eles colocaram roupas velhas, moravam do lado. É como o pessoal veio ali de São Bernardo do Campo aqui e veio para São Paulo. Está aqui do lado, mas eles colocaram roupas velhas, colocaram um pão bolorento, colocaram sandálias já velhas, os odres lá onde eles carregavam as bebidas também, tudo já remendado, velho. Eles quiseram demonstrar para Josué, pela aparência, que eles estavam andando há muito tempo até conseguir chegar aonde Josué estava. E aí eles dizem para Josué: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, que são o povo de Gibeão: talvez vocês morem aqui perto. Olha, eles chegaram até a suspeitar. Talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Perguntou, né? Disseram então a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E aí eles de novo contam tudo que eles já tinham tramado. Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis. E aí outros reis também que Josué havia já conquistado, terras que Josué já havia conquistado e eliminado o povo. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Então, a desculpa deles foi religiosa. Foi uma desculpa espiritual. Eles ouviram falar que o povo de Israel havia sido liberto do Egito e que o exército do Egito havia morrido afogado no Mar Vermelho. Eles ouviram falar de outros 2 reis que foram derrotados também aqui por Josué. Eles ouviram falar que até a cidade poderosa e fortificada de Jericó, com uma muralha que ninguém conseguiria passar, havia sido derrotada. E aí eles dizem: não, nós não somos daqui de perto, nós viemos bem de longe porque nós ouvimos que o Deus de vocês é poderoso, então nós queremos fazer uma aliança com vocês. Eles ainda usam o argumento de que vocês têm a proteção aí do Senhor, o Deus de vocês, e nós queremos ter esse mesmo Deus para nós também. Aí eles mostram, entre aspas, provas para Josué daquilo que eles estão falando, de que vem de longe. Eles dizem: este nosso pão estava quente no dia que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Então eles disseram para Josué: Josué, no dia, mentindo, no dia que saímos lá da nossa terra, nós preparamos pães frescos e estavam inclusive quentes. Aí ele pega um pão todo embolorado, que já foi tramado isso, e mostra para Josué: mas olha, Josué, a gente está caminhando há tanto tempo, há tantos dias, que olha, o pão já até secou e embolorou. E aí eles dizem: estes odres eram novos, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Eles estavam do lado, mas mentiram para Josué. Mas qual foi a principal falha aqui de Josué? Já que Gibeão, que Josué não conhecia, estava mostrando para Josué provas de que eles eram um povo distante, e tentando argumentar com Josué que eles acreditavam no mesmo Deus que Josué. E aí eles mostraram o pão seco e bolorento, eles mostraram as roupas velhas, eles mostraram as sandálias desgastadas, eles mostraram as roupas desgastadas, eles mostraram os odres rasgados. Ou seja, ele está dizendo assim: ó, eu estou numa viagem tão longa que tudo que eu tenho aqui já envelheceu, deixa eu mostrar para você. E Josué olhou junto com os outros e falou: realmente. E o que Josué então deveria ter feito, já que ele não tem certeza se aquele povo era de longe ou não, porque ele tinha essa dúvida? Ele deveria falar: tá bom, me dá 3 dias para eu te responder. Sei lá,
Me dá 3 dias para eu te responder. E aí ele deveria ter voltado, orado a Deus e perguntado a Deus se ele deveria fazer uma aliança com aquele povo de Gibeão. Olha o que o texto diz. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles, que esse povo de Gibeão ainda levou comida para eles, e não pediram conselho ao Senhor. Um dos maiores erros que a gente comete na vida é que tudo a gente quer dar resposta rápida. Alguém nos fala algo que pode comprometer todo o nosso futuro e a gente quer dar resposta rápida. Então imagina que você está estabilizado numa empresa, aí você está se dando bem, você está aprendendo nessa empresa, e quando você está no melhor momento dessa empresa, alguém te liga e te faz uma proposta de trabalho. Ah, vem comigo, eu te pago mais, onde eu estou é melhor, eu vou te dar mais segurança. E aí você, ah não, eu vou sim, deixa, amanhã eu já vou conversar aqui na empresa que eu estou e já eu já te dou o ok, eu já começo lá ainda essa semana. E aí você não para orar, não para perguntar a Deus se tudo aquilo que estão mostrando, como mostraram para Josué, se tudo que estão oferecendo, se realmente é tão bom como dizem ser. E aí você simplesmente vai lá e troca, você abre mão de algo que você tem e se faz uma aliança com outra pessoa. Só que aí depois você descobre que lá nesse lugar as pessoas elas fazem maracutaias, fazem tudo errado. E aí você fala, puxa, aqui não é o meu lugar, mas agora já é tarde. Você saiu da onde você estava, agora você está enrolado com pessoas que você sabe que não pensa da mesma forma, não age da mesma forma, mas agora você já fez uma aliança. Então, a Bíblia diz de forma clara, os israelitas aceitaram os alimentos deles, ou seja, aceitaram o que foi oferecido. E não pediram conselho ao Senhor. Se Josué tivesse parado e pedido um tempo para orar antes, Deus teria falado para Josué, é mentira, eles moram aí perto de vocês, vão até lá e derrotem eles e tomem a cidade deles, que era uma das maiores cidades que tinha na região. Eles perderam, eles deixaram de pegar uma das maiores bênçãos que tinha lá naquela região. E aí diz lá, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Vou repetir. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Então, tudo que estavam contando para Josué era mentira, mas Josué acreditou. Josué não só acreditou, Josué ele não consultou a Deus para saber se aquilo era verdade ou se ele, e mesmo que fosse verdade, ele tinha que perguntar a Deus se deveria fazer aliança. Qualquer aliança é séria, é muito séria na nossa vida. Ele deveria perguntar se devia fazer aliança, mas ele não perguntou isso. E se ele tivesse pedido 3 dias de oração, 3 dias depois ele ia saber que aquele pessoal, que os gibeonitas, eles moravam perto deles e fazia parte das terras que ele tinha que conquistar. Mas Josué não parou por aí, ele ainda fez um juramento, e ele não pode quebrar o juramento que ele fez. Ele prometeu que não tiraria a vida do pessoal de Gibeão de jeito nenhum. Então agora ele sabe que eles mentiram, que moram perto, mas ele prometeu. Os gibeonitas podem não ter palavra, mas aqueles que são de Deus têm palavra. Então se você promete, você precisa cumprir o que você prometeu. Caso contrário, você vai pagar também de forma espiritual por aquilo que você promete e não cumpre. Então isso para Deus foi muito sério. Isso foi muito sério. No momento em que Josué fez aliança com Gibeão, no mundo espiritual, Deus escreveu essa aliança que ele fez com Gibeão. Essa aliança para Deus, ela foi tão séria, mas tão séria, que muitos anos, mas muitos anos depois, não sei exatamente quantos, mas muitos anos, bota décadas e décadas, muitos anos depois,
Já quando eles estão com um rei chamado Davi, a Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Samuel 21, de 1 a 6. A Bíblia diz o seguinte: nos dias do rei Davi, ou seja, muitos anos mais para frente, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Ou seja, no tempo de Davi, eles passaram por uma crise tão feia que começou a ter fome no meio deles. Davi, o que Davi fez? Davi foi orar. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul. Saul foi um rei antes de Davi. É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Veja, Josué é enganado pelo povo de Gibeão, e por causa desse engano, e por Josué não consultar a Deus se ele deveria fazer aquilo ou não, Josué então, ele fez uma aliança, uma promessa. Gibeão ia poder morar perto de Israel, junto de Israel, e eles nunca poderiam tirar a vida do povo de Gibeão. Só que décadas depois, várias décadas depois, aparece um rei chamado Saul, e uma das coisas que esse rei faz é matar os gibeonitas, ou seja, décadas depois, alguém que não fazia parte ali daquela geração ali de Josué, que era dos israelitas, foi e matou os gibeonitas, o povo de Gibeão. Quando eles fizeram isso, eles quebraram a aliança que Josué fez. Quando eles quebraram a aliança que Josué fez, olha como aliança espiritual. A Bíblia diz que nos tempos de Davi, ou seja, 40 anos depois que Saul assumiu, 42 anos depois assume Davi. Então, só de Saul, que reinou 42 anos, vem Davi. E Davi, ele começa a passar por um período de 3 anos de fome. Quando ele vai consultar ao Senhor: Senhor, por que estamos passando fome? Deus diz: é porque vocês mataram os gibeonitas. Ou seja, quando alguém dá uma palavra dentro de casa, essa palavra ela vai precisar ser respeitada para sempre. Davi falou que ia cuidar dos filhos de Jonatas. Teve um dia que ele se lembrou e mandou buscar Mefibosete, o único filho de Jonatas que ainda estava vivo. Ele mandou buscar. Então, havia um compromisso em relação à palavra. Hoje, uma das maiores frustrações, por exemplo, que eu tenho no mundo profissional é quando a gente promete para o nosso cliente entregar algo numa data e depois eu tenho que ir para falar que não vai ser entregue. Isso acaba comigo. Porque houve uma palavra. Foi dito que seria entregue. Deus leva muito a sério a questão da palavra. Quando a gente diz, então Josué falou: ok, eu faço uma aliança com vocês e ninguém vai morrer. Décadas depois, Saul vai e mata. Mais décadas depois, no tempo de Davi, 3 anos de fome, quando Davi vai perguntar a Deus por que estão passando fome, Deus fala: é porque Saul matou os gibeonitas, vocês têm aliança. Ah, mas não fui eu que fiz essa aliança, foi há 200 anos por Josué. É da sua casa, é da sua família, é do seu povo. Então, entenda, uma nação inteira pode sofrer se ela não cumprir uma aliança que foi feita com uma outra nação. Quer ver uma aliança clara que existe no mundo? Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma aliança que existe no mundo. Qualquer pessoa, qualquer país que tenta enfrentar Israel, quando os Estados Unidos fica sabendo, eles vão e defendem Israel. Por quê? Há uma aliança entre Israel e Estados Unidos. E Estados Unidos, eles prometeram que sempre protegeria Israel. Por isso que, independente do presidente que entra, pode ser o presidente que for, uma coisa nunca muda: é função dos Estados Unidos proteger Israel. Então era a função de Israel aqui nesse tempo que eu estou lendo da Bíblia, proteger Gibeão, o povo de Gibeão, chamado também de gibeonitas. Só que décadas depois, Saul vai e mata os gibeonitas. Então, décadas mais para frente ainda, Deus traz fome. E Deus fala: essa fome é porque vocês quebraram uma aliança. Ou seja, a aliança que a gente faz aqui na terra é uma aliança escrita no mundo espiritual.
Ela não tem peso só de um contrato aqui na terra. Porque as piores alianças que a gente faz é aquela que a gente não documenta nada. E depois a gente finge que esqueceu. Só que Deus não esquece. O mundo espiritual não esquece. Satanás não esquece. Seja para o bem ou para o mal, a aliança que é feita, ela não é esquecida. Essa aliança permanece. Então, vamos supor que você não saiba, mas o teu pai, quando tinha lá os seus 20 anos, ele já faleceu, mas quando ele tinha seus 20 anos, ele prometeu para a irmã dele que se acontecesse alguma coisa com ela, a casa dele ia cuidar dos filhos dela. E aí, ele morreu e agora os filhos dessa mulher estão aí passando por dificuldade. A palavra que esse homem deu, os filhos desse homem precisam cumprir. Você precisa aí cumprir a palavra de cuidar dos filhos da irmã dele que ele prometeu. Às vezes nós estamos passando dificuldades por alianças que os nossos antepassados fizeram e nós às vezes nem sabemos. Davi sabia? Não. Davi é do tempo de Josué? Não. Davi, o que ele fez? Ele não sabia por que as coisas estavam ruins. Ele orou a Deus e perguntou. E aí Deus falou, é porque o seu rei anterior, que já morreu, ele matou os gibeonitas e quebrou uma aliança que Josué tinha feito. Então veja, Josué fez uma aliança que não deveria ter feito, e agora, décadas depois, quem sabe centenas de anos depois, os reis, Davi, ele está sofrendo por causa de uma promessa que Josué fez que era indevida. Uma vez que Josué prometeu, e tem promessa que ela não tem data de fim. Uma coisa é você falar para prometer algo que ela tem data. Então, a hora que você cumpre, pronto, você entrega. Tipo, eu prometo que vou te dar uma casa. Você entregou a casa, acabou, você está livre. Agora, eu prometo que você nunca vai ficar sem casa. Aí você já se responsabilizou pela pessoa por gerações. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós prometemos, porque quando você faz uma promessa, você está fazendo uma aliança com aquela promessa, e você pode ficar preso àquela promessa. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 3, ou melhor, primeiro 2 e depois 3. Antigamente também os horeus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Antigamente, também os horeus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de Esaú, né, Saul, destruíram diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. O interessante é que tem uma história que pode confundir um pouco, não é Saul agora, eu estou falando de Esaú, não é o rei, é outra pessoa. Mas parente aqui também dos israelitas. Ele, por exemplo, havia também conquistado terra, e quando ele conquistou, ele limpou a terra que ele entrou. Então, Deus nos ensina que quando nós vamos ocupar um lugar, quando nós vamos assumir o que Ele vai nos dar, nós precisamos limpar este lugar. Você precisa tirar deste lugar tudo aquilo que tem raízes talvez culturais ou espirituais, religiosas com aquele lugar. Por exemplo, o apartamento que eu moro, quando a pessoa estava apresentando para nós esse apartamento, chegou numa parte ali do quarto que ela falou assim, olha, aqui é onde fica o meu altar, e realmente tinha um altarzinho dela ali. Então a primeira coisa que a gente fez quando mudou para cá foi limpar aquele lugar, bem limpado, onde ela tinha o altar. Ela já tinha removido todas as coisas, mas limpamos bem, oramos no lugar e ungimos aquele lugar para consagrar, e a gente vai falar mais sobre isso, aquele lugar ao Senhor. Então Esaú, mesmo Esaú não andando embaixo ali das leis de Deus, ele também, quando conquistava alguma coisa, ele tirava tudo. Você não pode aproveitar muitas vezes a coisa que é do outro, né? É como você entrar numa casa que alguém te dá e fala assim, as roupas são todas tuas também. Você precisa ter sabedoria se pode usar aquelas roupas ou não.
Olha, não precisa comprar nada para comer, tem comida lá, pode comer o que você quiser, você precisa tomar cuidado. O pessoal de Gibeão aqui ofereceu pão para eles comerem. Então, se é um povo que você não conhece, como é o caso de Gibeão, você não conhece, está indo naquele lugar pela primeira vez, você não pode já ir aceitando tudo que te oferecem. Por que você não pode aceitar tudo que te oferecem? Porque você não sabe a origem, você não sabe o histórico. Você pode trazer para você algum tipo de maldição. Deuteronômio 3, 20 e 21 diz assim: vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo que o Senhor Deus, Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Então Deus, ele dá ordem muito clara para Josué: Josué, você não para de lutar enquanto o local não estiver limpo. Você precisa ter a garantia de que o inimigo não habita mais naquele lugar que Deus te deu. Por isso que a Bíblia ensina para a gente de forma muito clara. A gente acha que, vamos supor que você sonhou alguma coisa que Deus vai te dar. A gente acha que vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque Deus já falou. Não, Deus está falando assim: eu te dou, agora vai lá, luta e conquista, pega para você. Josué, a terra de Canaã é tua, agora vai lá e expulsa as pessoas que moram lá. Mas como assim? Deu ou não deu, pastor? Deu ou não deu? Deus deu ou não deu? Mas tem gente ocupando aquilo que é teu, vai lá e tira. A gente, às vezes, romanceia demais a palavra de Deus. Grandes líderes, você pode ver a história, por exemplo, aí, se não me falha a memória, de Steve Jobs. Grandes líderes, sabe assim, um bom líder é aquele que não tem medo, receio algum de trocar toda a equipe se for necessário. Então chega uma hora em que você está fora, você está fora, você está fora, você está fora. Se você ligar os jornais, você vai ver que quando alguém muito grande assume uma outra empresa, às vezes ele nem está ali por dentro da empresa, mas ele já manda a ordem: ó, setor tal não existe mais. Olha, área tal não vai existir mais. Ó, essa sala aqui pode fechar. Esse prédio aqui não vamos usar mais, nós vamos mudar para outro prédio. Porque são pessoas que elas não tomam decisões com o coração. Então Josué olhou para aquelas pessoas e disseram: tadinhos, estão viajando há tanto tempo, coitados. Vamos fazer uma aliança com eles. Vamos preservar a vida deles. E sem consultar ao Senhor. E se eles tivessem consultado, o Senhor ia falar: não, pode destruir todo mundo, pode matar todo mundo, pode tirar todo mundo dessa terra. Às vezes, nós precisamos mudar a nossa postura, por exemplo, dentro do lugar onde você trabalha. Parar de ser um gatinho. E você precisa se tornar um leão ali. Isso aí não quer dizer que você vai prejudicar as pessoas, mas você vai começar a colocar as coisas no lugar certo. Então, isso é certo, isso não é. E parar de fazer, talvez, alianças com coisas que você sabe que estão te desgastando, estão te contaminando, estão te prejudicando, estão acabando com você, e você nem dorme mais por causa dessas coisas que você sabe que não é certo, mas você fez aliança com as pessoas e você está fazendo. A Bíblia, Deus, ele é muito preocupado com essa questão da gente ser honesto. Se ele deu uma coisa para você também, não quer dizer que ele vai te dar tudo. Ele vai falar exatamente o que foi que ele te deu. E aí ele vai falar: você não pode pegar o que eu não te dei também. Acã pegou o que Deus não deu. E por causa disso ele se deu muito mal. Morreu toda a casa dele. Deuteronômio 19:14 diz assim: não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Olha que Deus já está colocando como lei aqui entre Israel. Eu dividi
as terras entre vocês. Na divisão que foi feita, ninguém pode tomar aquilo que é do outro, porque Deus respeita as divisas. Então, às vezes, você não sabe por que é amaldiçoado, porque você está morando, talvez, num terreno que foi roubado de alguém, que foi usurpado de alguém. Então, é muito séria essa questão de aliança. Principalmente, é muito séria a questão da quebra da aliança. Deuteronômio 25 diz assim: os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. O Senhor, entre outros contextos aqui, um dos contextos o Senhor está falando aqui na questão de guerra. Quando a pessoa ela está construindo uma casa, ainda não mora, está construindo uma casa, ela não vai participar da guerra. É uma liberação que o Senhor Deus fez, porque Ele vai consagrar a casa. Ou seja, Josué ele não tinha só que ir lá e tomar as cidades para ele. Ele tinha que consagrar toda aquela terra para eles, para o Senhor, para Deus, dizendo: Deus, eu consagro isso aqui ao Senhor, pertence ao Senhor e o Senhor nos deu por herança. Então, quando você entra num lugar novo, numa empresa nova, você vai precisar, às vezes, consagrar ali a tua mesa para você. Você não precisa fazer um ritual, colocar um cocar na cabeça e todo mundo vai ver que você está fazendo alguma coisa, mas de forma muito discreta para o Senhor, de que ninguém perceba. Você precisa consagrar a tua mesa ali de trabalho para você, para que Deus desligue todas as pessoas que trabalharam ali, que podem contaminar o teu trabalho, e você retira deste lugar, verifica nas gavetas, verifica atrás das gavetas se tem alguma coisa escondida. Eu morava numa casa em São Paulo que, quando eu fui fazer uma reforma no telhado, na verdade na caixa d'água, o pedreiro achou lá 2 vasos de barros de trabalho de umbanda, ou de oferenda, de quimbanda, de candomblé, sei lá, mas estava em cima da nossa laje. Então, quando você pega alguma coisa, você precisa limpar tudo e consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor. E o Senhor, ele faz tanta questão disso que ele até libera a gente da guerra. Diz aqui, a prioridade é você consagrar a tua casa. A prioridade é você habitar a tua casa. Ou seja, você precisa tomar posse. Porque se você não toma posse e fizer aliança com a pessoa errada, você pode perder o que você tem. Então, Israel perdeu várias casas. Perdeu uma cidade inteira por causa de uma aliança errada que eles fizeram. E Deus diz ainda: olha, você precisa dedicar e consagrar para mim. Então, eu conheço a história de uma moça, por exemplo, que ela me contou, isso aconteceu na adolescência dela, ela me contou depois dos 40 anos, de que o pai dela, num certo momento da vida, o pai dela permitiu que viesse um sobrinho dele, do Nordeste, e morasse na casa dele com ele. Só que o que ele não sabia é que esse sobrinho começou a abusar da filha dele, e dizia para a filha dele que se ela contasse alguma coisa, ela, adolescente, falou assim: se você contar alguma coisa do teu pai, eu te mato, e mato o teu pai e a tua mãe. Mas foi ela que fez essa aliança de permitir que alguém morasse dentro da casa? Não. Então você conhece, eu estou falando, mas eu nem lembro se eu assisti isso, eu acho que eu não assisti, mas eu lembro que tem um filme que tem um nome aqui, Dormindo com o Inimigo, que eu acredito que a temática deve ser mais ou menos essa: é você colocar alguém dentro da sua casa que você não deveria ter colocado. No mundo espiritual também acontece isso, é você permitir que às vezes espíritos fiquem dentro da sua casa. Se você não ora, se você não limpa a tua casa, se você não consagra a tua casa, você não dedica a tua casa ao Senhor, espíritos malignos que já habitavam na casa permanecem, porque ninguém mandou eles embora. E se ninguém mandar eles embora, eles não vão dar licença. Eles não são gentis, eles não vão sair. Então, não faça alianças precipitadas. Não faça aliança de alguém: pode morar dentro da minha casa, sem você saber exatamente o que você está fazendo, sem você ter uma direção de Deus para isso.
Porque senão essa pessoa pode tomar a sua casa. A Bíblia diz pra gente de forma muito clara. Eu lembro de uma igreja que ela comprou o terreno, mas tinha um rapaz que morava lá naquele terreno. E ninguém expulsou o rapaz do terreno. E até hoje, até onde eu sei, não tomaram posse do terreno, que pagaram porque habitava alguém lá. Então, se você não expulsar, vai ter problema. Se você não expulsar, vai ter problema. Então, não faça alianças precipitadas. É como no primeiro dia de aula que a gente tem na escola, né? Toda criança, adolescente, jovem passa por isso na escola, na faculdade. O primeiro dia de aula a gente não quer ficar sozinho, então a gente começa a conversar com o primeiro que deu um sorriso pra gente. Só que aí a gente não percebe que essas pessoas são más e que elas vão acabar estragando alguma coisa dentro da sua casa. Então você na escola faz aliança com pessoas achando que são amigas e na verdade essas pessoas elas podem destruir, como os gibeonitas aqui, toda a sua casa. Porque a gente fica naquela ansiedade de não ficar sozinho. Quando nós nos mudamos para um prédio novo, por exemplo, também queremos rapidamente encontrar alguma família naquele prédio para ter amizade com alguém. Calma, cuidado. Você pode fazer aliança com alguém que vai ser a destruição da tua família no prédio novo, que deveria ser uma bênção para você. Então, imagina Daniel, ele é levado escravo, ele está morando na Babilônia, o pior lugar do mundo para se estar. Babilônia é símbolo de prostituição, é símbolo de tudo que é ruim, né? A Bíblia vai falar até da grande Babilônia. Ela simboliza podridão, simboliza pecado, luxúria, lascívia. Então, Daniel está lá, mas Daniel ele não faz aliança com ninguém, ele nem come o que os outros comem, ele senta numa mesa separada. Ele senta numa mesa separada, porque ele não faz aliança com aquele tipo de pessoa. Então, por isso você tem que ficar atento de não fazer aliança com as pessoas. Daniel ele foi promovido sem fazer alianças. E com o tempo ele tinha lá os amigos que eram escravos iguais a ele. Com esses eles tiveram aliança. O rei que era poderoso para decidir, eles não tiveram aliança com o rei. Eles só respondiam o que o rei perguntava. Mais tarde, eles foram tão obedientes que Deus fez aliança entre Davi e o rei, a ponto do rei ficar sem dormir, pensando que Davi ia morrer. Então, espiritualmente, fazer aliança é estar de acordo com a prática do outro. É como a polícia parar você na rua, você está do lado de um cara que está com um pacote de meio quilo de cocaína, e você querer dizer que não tem nada a ver com aquela cocaína. É difícil para o policial acreditar nisso. Porque para eles você está em aliança, você está andando junto, você está em aliança. Então, aliança errada é permitir que o inimigo te perturbe. O Senhor falou, já que você não expulsou o Gibeão, eles vão ser uma pedra aí no seu sapato a vida inteira. E realmente, lá na frente, eles vão passar fome por causa de Gibeão. Então, Israel até hoje sofre lá na faixa de Gaza, porque eles não expulsaram todos aqueles que eles deveriam ter expulsado. E até hoje, eles sofrem por causa disso. Nunca sobreponha uma aliança nunca sobreponha a aliança que você tem com Deus. E às vezes nós podemos fazer uma aliança, e essa aliança com alguém, essa aliança pode comprometer a aliança que nós temos com Deus. Para fechar, eu não sei se você sabe, mas quando alguém se casa com alguém, você faz uma aliança de sangue. Essa aliança de sangue, como diz a palavra, ela tem 3 pessoas: você, a sua esposa e Deus. É uma aliança. Se alguém desse casamento se deita com uma outra pessoa, ela está fazendo aliança com uma outra pessoa. Quando ela faz essa aliança com essa outra pessoa, ela quebrou a aliança que ela tinha entre ela, o marido, ou ele e a esposa, e Deus. E aí, por causa dessa quebra de aliança, não tem mais salvação para essa pessoa, a não ser que haja restauração e arrependimento. Por quê? Porque ela fez outra aliança de sangue, fora da aliança que tinha, ou ele,
fora da aliança que tinha com Deus. Então, cuidado com as alianças. Não prometa nada a ninguém que vai comprometer a tua vida inteira, que vai comprometer até a existência de pessoas que não tem nada a ver com a aliança que você está fazendo. Como este homem que colocou alguém morando dentro de casa e que a filha sofreu por causa disso, mas não foi ela que fez a aliança, foi o pai. Então, as alianças que nós fazemos, se a gente não orar a Deus e perguntar a Deus se devemos ou não fazer, você pode trazer para você grandes e graves consequências desastrosas, às vezes devastadoras. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus te dê sabedoria, que Deus fale ao teu coração, que Deus diga a você, te dê orientação sobre cada aliança que você vai fazer na tua vida e na tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os pedidos que nós temos aqui de oração. Eu oro, ó Pai, para que as alianças que estão no Senhor não sejam quebradas por outras alianças que são alianças erradas. Eu oro para que o Senhor livre a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo e vão assistir essa ministração de qualquer aliança que venha a trazer danos para o futuro. E eu peço, ó Pai, que se a gente conseguir manter a aliança somente contigo, nós temos a certeza de que seremos abençoados nessa vida e na próxima face a face contigo. É o que eu oro e assim abençoo todos os nossos pedidos de orações e a todas as famílias em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus. Amém.